Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos começar a disciplina de Máquinas Elétricas 3, no qual será tratado máquinas síncronas, no primeiro módulo, e máquinas de corrente contínua, no segundo módulo. Então, basicamente, o objetivo neste módulo é compreender o circuito elétrico equivalente, conhecer as equações de potência e de conjugado, e compreender os ensaios ou testes de curto-circuito e testes a vazio. Nesta primeira aula, a gente vai cumprir até circuito equivalente. Então, por que estudar as máquinas síncronas? Porque, pessoal, tem uma disciplina que tem que estudar esse tipo de máquina. Basicamente porque ela é utilizada em praticamente todos os segmentos industriais existentes. Então, a gente usa ela na mineração, siderurgia, papel e celulose, saneamento, química e petroquímica, cimentos, borrachas e transmissão de energia, entre outros. E por que utilizar isso? Porque ela apresenta diversas vantagens, entre elas o alto rendimento, a possibilidade de correção do fator de potência, que é muito utilizado na transmissão de energia. Tá? Ela trabalha com velocidades constantes, tem alta capacidade de torque e tem maior estabilidade na utilização de inversores de frequência. Então, como é que ela é construída? Quais são os aspectos construtivos que nós devemos conhecer de uma máquina síncrona? Como qualquer máquina, ela é dividida em dois tipos de partes principais, que é o estator, que é igual ao já máquina de indução vista na disciplina de máquinas elétricas 2. É construída com material ferromagnético, o estator é construído em cima com esse material ferromagnético para facilitar as linhas de fluxo magnéticos. E a parte externa é em aço ou ferro para dar sustentação mecânica. Então, o que é que acontece? Esse estator ele fica na parte externa da máquina. Então, ele é a parte fixa. Então, ele fica junto à carcaça da máquina. Então, a gente tem a carcaça, que é a parte externa, feita em aço ou em ferro, para dar sustentabilidade, sustentação mecânica. E a parte interna dele é feita em material ferromagnético, que é um material mais mole, menos rígido, menos assim, adepto à pancada, mas com uma alta permeabilidade magnética que possibilita que o fluxo magnético flua de forma mais fácil por este material. Já na parte, a segunda parte mais importante, a gente tem um rotor, que nas máquinas de corrente contínua, a gente vai falar mais sobre eles, ele é um eletroímã. E nas máquinas de corrente síncrona, ela pode ser de dois tipos, ou de polo liso ou de polos salientes. E aí, a gente, além dessas duas terminologias, estator e rotor, a gente tem duas terminologias para chamar os enrolamentos de uma máquina, que é muito utilizado, que é o enrolamento de armadura, que é o enrolamento no qual a tensão principal ela é induzida, e nas máquinas síncronas ela está localizada no, no estator. Então, o enrolamento de armadura está localizada no estator e ela é alimentada por corrente alternada. Já o enrolamento de campo é um enrolamento alimentado que produz o campo elétrico principal, que nas máquinas síncronas está localizada no rotor e que é alimentada por corrente contínua. E aí você vai perguntar, professor, como é que é isso? Aqui fora eu chego com se ele for monofásico ou se for trifásico, quase todos são trifásicos, eu chego com minhas três fases, coloco minhas três fases, tudo bem. Como é que eu consigo alimentar o rotor com corrente contínua? Por isso vocês vão ver que a gente tem uma parte chamada excitatriz, que ele vai fazer a retificação dessa corrente alternada e vai alimentar o rotor com corrente contínua. E isso é extremamente importante para o funcionamento da máquina. Então, enrolamento de campo é igual a enrolamento do rotor, e enrolamento de armadura é igual ao enrolamento do estator. E aí, como foi dito, o rotor ele pode ser de dois tipos, ou polos lisos ou polos salientes. Os enrolamentos de polos lisos, eles são protuberantes e se sobressaem
radialmente ao rotor. Então, a gente tem aqui um material ferromagnético que constitui tanto o eixo aqui quanto a parte do rotor. E eu instalo os meus polos de forma sobressaindo desse núcleo aqui do rotor. Então, esses rotores de polos salientes, ele tem como característica possuir muitos polos. Então, geralmente é uma máquina com muitos polos colocados aqui, porque eu consigo diminuir essa área e colocar muitos polos. Já o rotor de polos lisos, o enrolamento, eles são encaixados em fendas na superfície do rotor. Então, eu tenho aqui o meu núcleo, então eu faço uma lasca no material ferromagnético aqui e coloco os meus enrolamentos. Os enrolamentos de polos lisos, eles são caracterizados por possuírem poucos polos, tá? E aí a gente chega naquela parte de excitatriz, porque como é que eu consigo alimentar um negócio que está girando aqui a vários RPMs com corrente contínua se eu não tenho nenhuma fonte de corrente contínua? Então, basicamente, nas máquinas síncronas, a gente tem dois tipos de excitação, que é como eu chegar a corrente contínua no rotor. A gente tem aqueles que são sem escovas, que são máquinas síncronas sem escova, possuem excitatriz girante. Então, eu tenho aqui colocada no eixo do rotor um, um núcleo que ele vai ter um material ferromagnético parecido com o da máquina normal, só que aqui eu tenho retificadores e pontes C6 que fazem com que a corrente contínua do rotor é suprida por uma parte da ponte retificadora girante. Então aqui eu tenho uma ponte retificadora que vai capturar aquele fluxo e vai retificar ele de forma que me ofereça corrente contínua por rotor. Já o com escovas possui anéis coletores e escovas que possuem a alimentação de correntes através dos polos deslizantes. A corrente CC deve ser providenciada por um conversor e controlador externo ao rotor, utilizado em aplicações com variações de velocidade e resposta dinâmica. Então, o que é que acontece? Eu tenho do lado de fora toda a parte de retificação da corrente de alternada para contínua, e eu alimento isso através de escovas que são deslizantes sobre o rotor. Então, geralmente são escovas de carvão, e essas escovas vão deslizando aqui, sempre fornecendo a mesma tensão nesse ponto. Então, aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Na hora que ele girar, quando ele chegar nesse ponto, ele vai ter ainda mais e vai ter menos. Então, você consegue alimentar o rotor com uma corrente contínua, com escovas, geralmente elas são de carvão. E aqui, basicamente, como é a parte construtiva de um motor síncrono. Então, a gente tem aqui o disco de acoplamento, para acoplar um eixo de uma carga, tem uma bucha de acoplamento, a flange, o ventilador, que vai ajudar todo num processo de resfriamento deste motor, tanto do rotor quanto do estator. Dado que a gente tem uma corrente elétrica, a gente tem um fio que tem uma resistência, aí a gente já tem um efeito Joule, e aí a gente vai ter perdas mecânicas que também vão gerar calor, então a gente tem o ventilador aqui facilitando esse processo de perdas, de minimização do processo de perdas por efeito Joule. A gente tem o rotor principal. Nesse caso, a gente tem o rotor da excitatriz, que é aquele caso que a excitatriz é colocada no próprio eixo, ela gira, fazendo todo o processo de retificação. A gente tem o 8, a carcaça do motor, e aqui dentro eu já tenho o meu estator. Se vocês olharem aqui direito, eu tenho algumas fendas onde vão ser colocados os enrolamentos do estator. O 9 é a caixa de ligação do motor, onde eu vou fazer todas as ligações com a tensão da rede. O 10 é o estator da excitatriz. O 11 é a tampa traseira, que vai ter aqui. E o 12 é a veneziana, que é uma outra tampa com furinhos para poder facilitar a troca
de calor com o ambiente externo. Compreendido isso, a gente entra já na parte de circuito equivalente. Lembrando, pessoal, que isso é mais uma revisão, dado que muito deste assunto foi tratado na sala de aula. Então, quando a gente entra no circuito equivalente, a primeira coisa é compreender a velocidade de rotação de uma máquina síncrona. Como a máquina é síncrona, eu vou ter sempre o campo elétrico, o campo magnético, na verdade, do rotor, seguindo com a mesma velocidade o campo magnético do estator, caso ele seja um motor. Se ele for um gerador, é o contrário. O campo magnético do estator vai acompanhar o campo magnético do rotor com a mesma velocidade. E que velocidade é essa? Essa velocidade é dada por a frequência em Hertz. Então, aqui, no caso que a gente trabalhando geralmente com 60 Hz, é igual ao número de polos magnéticos do motor ou do gerador, da máquina síncrona. Lembrando que os polos sempre são impares, pessoal. Então, um polo norte e um polo sul. Então, eu tenho dois polos. O P aqui, o número de polos. O N, que é a velocidade do campo magnético, né? Então, em RPM, dividida por 120. Então, os geradores síncronos são, por definições, síncronos, significando que a frequência elétrica produzida está sincronizada ou vinculada à velocidade mecânica de rotação do gerador. Então, a velocidade de giro ali, ou da máquina síncrona ou do gerador síncrono, ela vai depender da frequência elétrica e do número de polos que essa máquina tem. Acabou. Ela vai girar sempre nesta velocidade. Então, por exemplo, para gerar uma potência de 60 Hz, uma máquina de dois polos, o rotor deve girar a 360 RPM. Para gerar a potência de 50 Hz, uma máquina de quatro polos, o rotor deve girar em 150 RPM, pessoal. Então, isso é extremamente importante porque essas questões de velocidades, elas caem em muitos e muitos concursos. E aí, entrando já na parte da tensão induzida no estator, então, basicamente, a gente tem um rotor que ele vai girar com uma velocidade aqui, ômega, e ele é alimentado por uma tensão contínua, que a gente vai chamar de VF, que é o V do campo, field, do inglês, e a corrente de campo. Então, a gente tem uma corrente contínua que vai gerar um fluxo contínuo. Então, a gente tem um fluxo contínuo que vai girar aqui, induzindo tensão, ora na fase A, ora na fase B, ora na fase C. E essas tensões vão ser induzidas nos terminais do estator. E aqui a gente está considerando uma máquina síncrona como gerador. Então, eu tenho o rotor girando e ela vai induzir tensões no estator da máquina síncrona. Isso vale tanto para motor quanto para gerador, pessoal, porque sempre eu vou ter uma alimentação independente no rotor. Então, a tensão induzida pelo enrolamento de campo no enrolamento de armadura é igual a VA, que é a tensão induzida aqui na armadura, é igual a N, que é o número de enrolamentos que eu tenho aqui, vezes o fluxo, vezes a velocidade ômega, vezes o cosseno de ômega t. Então, de tal forma, a máxima deslocamento entre o campo magnético do enrolamento de armadura e o campo magnético do enrolamento de campo é 90 graus. Vocês vão entender mais isso já já, que a gente vai falar sobre ângulo de carga. Pessoal. Mas, professor, eu vou usar muito essa fórmula? Não. É só para vocês entenderem que a tensão induzida no estator, ela deriva do fluxo do enrolamento de campo e da velocidade do enrolamento de campo. É a única coisa que eu quero que vocês lembrem desse slide. E aí, quando a gente tem essa tensão induzida variando com o fluxo
do enrolamento de campo, esse fluxo obrigatoriamente também varia com a intensidade dessa corrente, lembrando lá de Fundamentos 2. E aí, se a gente traçar uma curva, tensão induzida na armadura por corrente de campo, a gente tem essa curva, que é muito conhecida como curva de magnetização ou curva característica a vazio. A gente vai ver muito ela quando a gente estiver fazendo a parte de ensaios e testes. Então, a tensão interna gerada a tensão interna gerada na armadura é diretamente proporcional ao fluxo e velocidade, algo que a gente disse no slide anterior. Mas o fluxo, proporcionalmente, depende da corrente que flui no circuito de campo do rotor. Então, basicamente, está dizendo aqui é que isso aqui é linear até um dado ponto, pessoal. Vocês sabem que em um dado momento, o material ferromagnético ele tende a saturar, e aqui a gente tem um joelho da curva. Mas até um dado momento, a tensão induzida no estator ela é diretamente proporcional à corrente de campo do rotor. Perfeito? E agora a gente está começando a chegar na parte de circuito equivalente. E quando a gente trabalha com circuito equivalente de uma máquina, a gente verifica apenas a parte do estator. Então, para o estator, a gente tem uma corrente induzida no estator, que ela vem lá do rotor. A gente tem a reatância síncrona, que é toda a parte de indutância inerente à máquina. Uma resistência da armadura, devido ao enrolamento de armadura. E vem A, que é a tensão na armadura, que é a tensão da rede que eu estou ligando minha máquina. Então, eu tenho a tensão da rede e a tensão que é induzida pelo rotor no estator. Perfeito? Isso vale tanto para a máquina operando como gerador, como a máquina operando como motor. Qual é a diferença entre elas? O fluxo da corrente. No caso do gerador, a corrente sai da tensão induzida do rotor, porque o rotor está lá, vamos dizer, está passando água no rotor, lá, a minha turbina está girando o meu rotor. Essa turbina vai fazer com que uma tensão induzida apareça no estator. Essa tensão induzida vai fazer com que haja uma circulação de corrente em direção à minha carga. Já se for motor, é ao contrário. Eu tenho uma tensão nos terminais do motor que vai induzir uma corrente que vai, junto com a tensão induzida aqui na armadura, fazer o meu rotor girar. E aí a única coisa que, fazendo a análise por Kirchhoff, a gente tem que A é igual a J, XS e A, mais R A, no caso aqui, pessoal, tem um errozinho, não é RS, é RA, vezes IA, mais VA. Isso para gerador. Para motor, o que é que muda? Apenas o símbolo da tensão, da queda de tensão, tanto na reatância síncrona, quanto na resistência de armadura. Então, a única coisa que muda é esse símbolo. Onde F, A aqui, pessoal, é a tensão interna de excitação da máquina síncrona, VA é a tensão dos terminais da máquina, RA a resistência do enrolamento da armadura e XS a reatância síncrona. Esse é o circuito equivalente de uma máquina síncrona. Extremamente tranquilo, pessoal. E aí a gente vai para o diagrama fasorial daquele circuito. Nesse diagrama fasorial, e eu vou deixar agora apenas a apresentação para que vocês vejam maior, a gente tem o seguinte. A gente tinha que EA é igual a VA, certo? Mais RA e A, então uma resistência, então ele tem a mesma angulação da corrente, vezes J, XS e A. Então, com 90 graus aqui, eu fecho o meu diagrama fasorial de um gerador.
Perfeito? A mesma coisa para máquina. A única coisa que eu fiz diferente agora foi que eu joguei o que estava negativo para o outro lado. E aí a gente tem VA, né? É igual a EA, mais RA mais JXSA. E aí eu tenho VA. E aí aparecem dois ângulos interessantes, pessoal. Principalmente esse ângulozinho aqui. Esse ângulozinho, a gente vai chamar ele de ângulo de carga. E ele é extremamente importante. Por quê? O ângulo de carga é exatamente o ângulo entre VA e EA. Entre a tensão nos terminais da máquina e a tensão induzida pelo rotor no estator. Esse ângulo vai definir se a máquina opera como gerador ou se a máquina opera como motor. Por quê? Para ângulos de carga maior que zero, a máquina vai operar como um gerador, certo? Sempre com relação a VA. Então, de VA para EA, a gente tem um ângulo positivo. A gente tem uma operação como gerador. Já se eu considerar VA para IA, eu tenho um ângulo negativo. Logo, ele vai operar como motor. Isso é extremamente importante. Isso cai muito em concurso também, pessoal. Então, o ângulo de carga, como trabalhar esse ângulo de carga. E aí, a gente basicamente agora vai fazer a análise de potência de uma máquina síncrona. E para análise de potência de uma máquina síncrona, a gente vai fazer uma simplificação. A gente vai pegar o circuito equivalente do motor, da máquina síncrona como gerador, e vai eliminar a resistência. Então, para o cálculo da potência em regime permanente, será desprezada a resistência de armadura. Para o gerador, o circuito equivalente será esse circuitozinho. Então, a gente tem que VA com fase zero. Por que VA é fase zero, pessoal? Porque a gente tem ela da rede. E aí a gente toma ela como referência, porque a tensão da rede não muda no sistema elétrico, assim, de uma hora para outra. Então a gente toma ela como referência. Então VA é igual a VA mais JXSA é igual a EA. Beleza? A gente tem esse diagrama unifilar aqui. Pegando esse diagrama e jogando para cá, a gente tem o seguinte. A gente tem IA, que é a corrente de armadura aqui. Eu tenho um ângulo entre IA e VA, certo? Que ele vai ser importante. Eu tenho o ângulo de carga entre VA e EA, mas eu queria que chamar a atenção para esse pontozinho aqui, esse triângulo estendido que a gente fez. Porque eu quero analisar esse triângulo de duas formas. Primeiro, eu quero ver quem é esses catetos apenas considerando EA e VA. Então, esse cateto aqui, pessoal, é essa hipótese, pensando nesse triângulo aqui, esse cateto aqui é essa hipotenusa, EA, vezes o seno de ângulo de carga. E aí a gente tem esse cateto aqui. Já esse cateto que vai daqui até aqui, a gente tem que ele é essa hipotenusa rebatida para cá, que é EA cosseno do ângulo de carga, então viria até aqui, menos VA, menos essa partezinha daqui, porque eu quero daqui até aqui. Então, deixa eu ver aqui, ele todo, opa, ele todo é EA, vamos ver se dá certo, cosseno de sigma. Só que eu só quero essa partezinha dele aqui, ó. Eu só quero ele daqui para cá. Eu quero esse cateto aqui. Eu quero esse cateto aqui. Certo?
Então, essa partezinha é ele todo menos VA. Então, essa partezinha em azul é igual a EA cosseno θ menos VA. Já se eu pegar só essa partezinha dessa parte de AXS, eu tenho um triângulo aqui, e esse cateto aqui vai ser XS e A cosseno deste ângulo. E aí, por que esse ângulo, pessoal? Se a gente pegar aqui a lei dos ângulos de triângulo, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho um ângulo de interesse, logo aqui eu vou ter 90 menos o ângulo. Quando eu verifico esses dois triângulos, aqui eu também vou ter 90 menos o ângulo, logo aqui eu vou ter o mesmo ângulo que eu tenho aqui. Então aqui eu vou ter, quando essa hipotenusa rebatida para cá, XS A e A cosseno φ, e XS e A seno φ nessa parte aqui de baixo. Professor, para que danado isso tudo? Porque agora eu vou igualar essa parte aqui com essa parte aqui, e eu vou igualar essa parte aqui a essa parte aqui. Certo? E vamos ver no que dá. Então, para a potência ativa, a gente tinha lá que XSA cosseno θ é igual a EA seno do ângulo de carga. Passando XS dividindo, eu tenho que A cosseno φ, na verdade, é igual a EA seno do ângulo de carga sobre XS. Só que se eu lembrar a fórmula de potência ativa, eu vou ter que é VA e A cosseno φ. Então, eu sei quem é IA. Eu vou substituir isso aqui, aqui. Certo? Substituindo, eu tenho VA é A seno do ângulo de carga sobre XS. Reorganizando para uma máquina síncrona, eu tenho que minha potência ativa numa máquina síncrona é dado por EA, VA, sobre XS, vezes seno do ângulo de carga. Isso desprezando a resistência da armadura. Eu pegando essa formulazinha e jogando ela num gráfico, eu tenho o seguinte, pessoal. Sempre que eu tenho aqui, vamos dizer, uma potência ativa P máximo, certo? P máximo, que vai variar, e esse P máximo é igual a esse termozinho aqui, é o máximo módulo da potência ativa, só que ele vai variar de acordo com o seno do ângulo de carga. Então, se o ângulo de carga for igual a zero, minha potência é igual a zero. E ela vai aumentando conforme o ângulo de carga aumente, até o valor máximo, que é quando esse ângulo de carga é 90. E quando ele está assim, eu estou com potência ativa positiva. Então, eu estou com potência ativa positiva, logo eu estou gerando potência ativa e a máquina síncrona se comporta como um gerador. Se o ângulo de carga for negativo, eu tenho a máquina síncrona com potência ativa negativa, logo ela está consumindo potência ativa, e logo ela se comporta como um motor. E aí chega uma parte interessante, pessoal. Vocês perguntam, professor, mas depois de 90, o que é que acontece? A gente diz que a máquina perde estabilidade. Vai ter diversos problemas de fluxo, basicamente eles vão estar atrasados acima de 90 graus e você vai ter giros rápidos dos fluxos, tanto de campo quanto de armadura. Isso vai trazer diversos problemas à máquina, de tal forma que não se opera uma máquina síncrona com ângulo de carga superior a 90 graus. Por isso que ângulos de carga superiores a 90 graus, a gente diz que ela está operando numa região de instabilidade. Certo? Daqui a pouco, de novo. Então, basicamente, para uma determinada carga, vamos dizer, que eu tenha no meu gerador, eu vou ter a carga 1 aqui consumindo uma carga 1.
vou ter uma carga 2, eu vou aumentando o ângulo de carga para poder suprir essa carga 2, até o momento que minha carga máxima é quando esse meu ângulo de carga é igual a 90 graus. Então, sempre que eu aumento a carga, eu aumento o ângulo de carga. Beleza? Essa é a nossa análise para a máquina, para a corrente, para a potência ativa. Vamos fazer a mesma coisa agora para a potência reativa, pessoal. Então, eu tinha lá que XSA seno de φ é igual a EA cosseno do ângulo de carga menos VA. Isolando o termo IA seno φ, eu tenho esse termo aqui. Se eu for lembrar, a potência reativa ela é igual a VA IA seno de φ. Eu substituindo esse termo aqui por isso aqui, eu chego que a minha potência reativa numa determinada máquina, ela é igual a EAVA sobre XS vezes o cosseno do ângulo de carga menos VA ao quadrado sobre XS. E aí chega uma análise interessante. Vamos dizer que a máquina esteja operando em vazio. Se a gente lembrar aqui, a máquina sem nenhuma carga, sem gerar nenhuma potência, ela vai estar trabalhando aqui. Vamos chamar isso aqui de C0. C0, eu tenho que ela, na minha curva de potência ativa, o meu ângulo de carga é igual a zero. Se o meu ângulo de carga é igual a zero, meu cosseno de zero é igual a 1. E minha fórmula de potência reativa, ela se resume a isso, certo? E chega um fator interessante. Se EA é maior do que VA, a gente tem uma coisa aqui que vai ser maior do que EA/VA ao quadrado sobre XS. Então, eu tenho, neste caso, uma potência reativa positiva. Então, a máquina síncrona ela está gerando potência reativa se EA é maior do que VA. E se EA é menor do que VA, ela está consumindo o reativo. Então, eu controlando o valor de EA, eu controlo se a máquina está consumindo ou está gerando reativo. Isto considerando que o ângulo de carga é zero. Professor, se o ângulo de carga não for zero, aí a gente tem que colocar esse cosseno do ângulo de carga aqui. Então, EA cosseno do ângulo de carga vai ter que ser maior do que VA, para ela gerar reativo. E EA cosseno do ângulo de carga vai ter que ser menor do que VA para ela consumir reativo. Beleza? E aí a gente chega com essas duas fórmulas num gráfico que é denominado diagrama de capacidade da máquina síncrona. Então, se a máquina não tivesse nenhum tipo de perda, nenhum tipo de limitação, ela poderia funcionar de tal forma. A gente tem aqui VA, e aqui a gente tem EA. E, lembrando daqueles triângulozinhos em vermelhos, a gente tem a potência ativa aqui e a potência reativa aqui. E aí, se trabalhando os valores de EA e VA, eu consigo dizer se a máquina está consumindo, gerando ou consumindo potência ativa, ou gerando ou consumindo uma potência reativa. E aí a gente tem 4 quadrantes. Nesse quadrante aqui, a gente tem um motor sobreexcitado. Por que sobreexcitado? Porque o valor de EA, que é o valor da corrente induzida ou da corrente da tensão induzida, que vem através da excitação do enrolamento de campo, ela é maior do que VA. Já nesse outro quadrante, a gente tem o gerador subexcitado. Porque nesse caso aqui, vamos dizer, ó, imagine que eu tenho minha potência aqui, ó. E aí o que é que vai acontecer com o valor de EA?
O valor de EA, ele vai fazer o seguinte. Ele vai vir para cá. Então, neste caso aqui, EA, ele é menor do que VA. E a gente diz que o motor está subexcitado. A mesma coisa vale para o motor. O motor no terceiro quadrante ele trabalha de forma subexcitada e no quarto quadrante ele trabalha de forma sobreexcitada. Então, basicamente, eu acabei de responder as perguntas que a gente tem aqui, que é no primeiro e no segundo quadrante, a máquina síncrona se comporta como um gerador. E por que isso? Basicamente, porque a potência ativa ela é positiva, certo? E no terceiro e quarto quadrante, a máquina síncrona se comporta como um motor. Por quê? Porque a potência ativa aqui ela vai ser negativa. Então ela vai consumir potência ativa. Ainda brincando com esse gráfico, a gente tem o seguinte: como se faz para o motor gerar, um motor gerador gerar potência reativa? Dado que a gente já definiu que VA ele é fixo, porque ele é a tensão da rede. Então, basicamente, eu consigo fazer um motor gerar ou consumir potência ativa, basicamente aumentando o valor de EA. Se o valor de EA sair daqui, aqui ele está consumindo potência reativa, eu vou mostrar a vocês, vou desenhar aquele triângulozinho vermelho de novo, não tão reto, mas é a vida. Então, ó, aqui ele vai estar consumindo uma potência reativa e gerando uma potência reativa. Se ele, vou pegar outra cor aqui para explicar, vamos dizer, se eu consigo desenhar o que eu quero. Basicamente, aumentar para a mesma potência ativa, ele poderia se comportar dessa forma aqui, ó, pessoal. Vou pegar ele azul escuro. Ele poderia se comportar dessa forma aqui, ó. E a potência, que agora eu vou desenhar de roxo, seria essa. De tal forma que a potência ativa ela tem o mesmo tamanho, só que a potência reativa, neste caso, ela é positiva, então ela está gerando potência reativa, e neste caso aqui, ela está consumindo potência reativa. Mas observem que a potência ativa da máquina ela é a mesma. O que é que mudou? O valor de EA. Então, mudando o valor de EA, você consegue fazer com que a máquina gere potência ativa ou gere potência ou consuma potência reativa. E qual o melhor ponto de operação da máquina, pessoal? Então a gente já sabe que ela pode tanto gerar quanto pode consumir potência reativa. Mas qual o melhor ponto de operação de uma máquina? Se a gente observar esse caso, o melhor ponto de operação da máquina, deixa eu ver se tem outra cor aqui para a gente diferenciar, pegar esse verde, é esse aqui, ó. Vamos dizer que para essa potência. Por quê, pessoal? A gente vai ter um vetor de EA aqui. Só que se a gente pegar a potência, que é S, que estava aqui, ó, nessa diagonal que é a hipotenusa, ela vai estar somente aqui, pessoal. Então, basicamente, é quando eu tenho um fator de potência unitário. Quando a máquina trabalha com fator de potência unitário, eu não vou ter grandes correntes circulantes para apenas suprir potência reativa. Então, quando ela trabalha com fator de potência unitário, é o melhor ponto de operação da máquina. E nesse ponto de operação, a gente diz que ela está criticamente excitada. Então, quando a gente analisa, e aí fazendo uma análise muito parecida com aquela que a gente acabou de fazer, para um dado valor
de potência ativa, observem que essa distância aqui ela está fixa. E por que ela é fixa, pessoal? Porque essa potência é dada por EA, VA seno de θ, então ela é fixa. E se a gente lembrar aqui, eu também estou fixando tanto VA, quanto eu estou fixando, então VA ela é fixo, e IA cosseno de θ, ela também está fixa. Então, por quê? Porque quando eu rebater ela vai dar aqui. Então, ela está fixa. Então, a potência ativa ela está fixa, mas a potência reativa ou a potência fornecida pela máquina ela pode variar de vários ângulos de acordo com a variação de EA. Só que eu tenho que lembrar que EA numa máquina síncrona ela opera, ela varia de acordo com o fluxo. E a gente viu também que o fluxo varia de forma linear com a corrente. Então, EA ela é diretamente proporcional à corrente de campo. Logo, vai existir uma relação entre a corrente de campo, que vai me gerar esse valor de EA, e a corrente de armadura, que me gere um fator de potência unitário. Essa curva ela é muito conhecida como curva em V, porque de acordo com vários ângulos de carga, você tem uma relação diferente aqui entre a corrente de campo e a corrente de armadura. Essas questões também caem muito em concurso, pessoal. Então, basicamente, hoje a gente conseguiu cumprir toda a parte de revisão de compreensão de circuitos equivalentes e toda a parte de conhecimento das equações de potência. Então, com essa aula, a gente libera a primeira lista e na próxima aula a gente vai trabalhar com conjugado e com a compreensão dos testes e ensaios de curto-circuito e circuito aberto. Então, bora para a luta. Boa sorte. Espero vocês na quinta-feira. Um grande abraço.